Olá, Itavuano! Tudo bem? Eu sou o professor Edjoel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham as nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores. São sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências do Centro de Mídias. Então, hoje, a gente vai tratar de um assunto muito importante, tá? É um assunto que tem a ver com a vida de todos nós, né? Primeiro, eu tenho a certeza que vocês, nossos estudantes, já são pessoas que já estão aí amadurecendo as suas cabecinhas, então vão saber encarar esse assunto com seriedade, né? Com a seriedade que é necessária, deixar a brincadeirinha para depois, quando a gente estiver com nossos amiguinhos, né? Mas agora, hoje a gente precisa realmente falar muito sério, tá bom? E é claro que se o assunto é sério, a gente precisa trazer um especialista no assunto. Então eu quero apresentar para vocês hoje quem está aqui de convidada, que é a doutora Lilian Macri. Ela é médica e educadora e vai estar aqui falando conosco um pouquinho vai comentar aí sobre as respostas de vocês, vai comentar sobre o que vocês vão falar aí, do que a gente vai provocar aqui. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, um privilégio poder estar aqui com vocês hoje. Então, tirem dúvidas, mandem as perguntas, é um assunto super bacana, super interessante, que faz parte, como disse o professor Edjoel, da vida de todo mundo. Então, está na hora de começar a pensar. Isso aí, muito obrigado. Então, olha só, o que nós vamos fazer nessa aula? Bem rapidinho, tá aí, ó. Então é bom, você vai ver que esse material faz parte aí do caderno do aluno. Nós vamos refletir sobre o que nós vamos discutir aqui hoje, resolver algumas atividades, mas é mais uma conversa mesmo, interagir no chat, que é a parte mais importante da aula, e sempre que possível, é claro, e necessário, nós vamos buscar informações, tá bom? Bom, o objetivo tá aí, ó. Discutir e refletir sobre o impacto de uma gravidez não planejada na vida dos adolescentes e como se prevenir. É lógico que não vai dar para falar tudo isso nessa aula, então a gente vai começar hoje. Aí dia 20 terá uma nova aula que a gente vai continuar discutindo, principalmente a questão da prevenção, tá bom? Muito bem, ó, tem um textinho bem rápido para a gente ler aí que está lá no material de vocês, tá? Gravidez na adolescência. Todos sabem que a adolescência é um período de crescimento e desenvolvimento. Você não é mais uma criança, mas não se tornou adulto. Você quer experimentar, pertencer a um grupo, se apaixonar por alguém e testar os próprios limites. É nessa fase que muitos adolescentes começam a pensar na sua vida sexual. Por isso é importante entender, desde já, que o sexo inseguro traz riscos, e um deles é uma gravidez não planejada na adolescência. A família e a escola podem te orientar, mas sua ação é primordial para evitar a gravidez. Afinal, você tem um futuro pela frente, planos e desejos. Será que ter um filho agora é o que você realmente quer? Então, né, para a gente começar a nossa reflexão, tem esse texto aí. Lilian, você já quer fazer algum comentário ou a gente pode primeiro chamá-los? Você quem manda aqui. Bom, a gente pode chamar, podemos chamá-los, só antes fazer uma consideração que, assim, muitas vezes os meninos acham que não é um assunto bacana para eles, né? Que não tem muita responsabilidade. O problema é de menina, né? Problema de menina. Pessoal, responsabilidade é de todo mundo, então a gente precisa aí ter essa conversa, porque a gente interage, né, para a gravidez acontecer. Então a gente precisa conversar e ter esse espaço de discussão tão bacana que a escola traz. Isso aí, muito obrigado. Então, olha só. Gente, vou colocar a questãozinha aí. Você, professor, sempre que possível, coloque o nome da escola, o nome da cidade e o nome do aluno que está participando aí, tá bom? Então, como uma gravidez não planejada pode afetar o seu projeto de vida? Será que ter um filho agora é o que você realmente quer? Vou deixar aí um minutinho para você responder, mas mesmo que a gente voltar, pode continuar mandando no chat, tá bom? Que eu vou ficar de olho aqui.
É isso aí, olha, Lilian, acho que o pessoal ficou meio tímido aqui, viu? Mas o pessoal de Matão não se intimidou. Tá aqui, ó, o pessoal da escola que está sempre conosco aqui, é a Escola Pinote, agora eu não achei o nome da escola todo, mas eles são lá de Matão. Os alunos do 8º A e B, Luiz Augusto, Matheus Henrique, Vitória, Laura, Nicole, Ronilson e Vitória Cristina, aqui, a Escola José Carlos Pinote. Disseram que um filho é uma responsabilidade muito grande e requer muitos cuidados e atenção, atrapalhando assim o estudo. Eu não sei se a palavra seria atrapalhar, mas aí já a Lilian vai comentar. Uma gravidez não planejada pode alterar todo o projeto de vida, pois a responsabilidade em ser pai ou mãe é grande. Foram os alunos do Roberto Feijó de Guaralema, professor Gilmar. E aí, Lilian? Então, é bem o que eles colocaram. A gente tem momentos na vida, um deles é a adolescência, outro deles é a gravidez, que exige atenção, que exige foco naquela fase. A gente sabe hoje que as meninas, inclusive, acabam desistindo da escola em função de uma gravidez indesejada, num momento inadequado. Então, a gente precisa entender que uma das questões que precisam ser trabalhadas aí, meninos, vamos perceber quais são as nossas perspectivas de futuro. É muito importante que eu entenda... Primeira coisa, né, para a gente falar em gravidez, a gente tem que pensar primeiro o início da vida sexual. Qual é o melhor momento? E, na verdade, eu não entendo que haja um melhor momento com uma data, mas sim como todo um preparo, que a escola pode ser um palco aí de discussão, com professores preparados para tal, para ajudar a gente, para ajudar vocês a entenderem que a gente precisa ter um corpo biológico preparado, porque senão traz mais riscos a uma gravidez na adolescência. E as questões de se posicionar enquanto pessoa nesse mundo. Quais são as minhas perspectivas de futuro? Eu costumo dizer que sexualidade é o modo como eu me relaciono com o mundo, com o outro e comigo mesmo. Então, assim, para eu pensar, para eu ter essas discussões, para daí começar uma vida sexual, porque não deveria ser o inverso, as relações sexuais, elas precisam começar depois que a gente já parou para pensar num monte de assuntos e num monte de consequências que podem ter. Tem a parte boa e tem as questões que, como a gravidez na adolescência, é uma situação que não é para acontecer, né? Seria bacana que não acontecesse neste momento. Tudo bem, obrigado. Então, olha só, eu estou aqui com a professora Rose, da Escola Carlos Gomes, mas lá em Campinas. E ela falou que ela usa uma caixinha de dúvidas com os alunos lá. E é legal, né, professora? Porque eles falam anonimamente. Tá? Eu fazia uma experiência parecida, só que eu pedia para eles colocarem no bolso do meu jaleco. Né? Eles faziam um papelzinho anônimo e depois eles iam respondendo. Aí surgem umas coisas bem legais. Gente, vamos ver os dados aí para a gente entender o porquê dessa aula. Esses dados também estão no material lá do aluno e do professor, tá? Ó. Então tem aí a taxa de nascimentos a cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 anos. Então a taxa mundial está em torno de 46, ou seja, para cada 1.000 adolescentes aí pelo menos 46 engravidarão, isso mundialmente. Mas se a gente falar engravidarão e chegarão a ter o filho. Na América Latina e Caribe, olha como sobe isso, 65,5, né? Então isso para cada 1.000. Né? Se você colocar 10.000 aí já são 655 e aí vai, né? Já no Brasil, olha como essa taxa é alta, né, em relação aos demais, 68,4. Tá? A gente sabe que em São Paulo há um número um pouquinho diferente aí, né, talvez dadas as condições sociais, né, questão de distribuição de renda, questão até mesmo dos serviços públicos, né, da estrutura, porque uma coisa leva a outra, né? Mas olha aí, se a gente for pensar na faixa etária de vocês aí, entre 10 e 14 anos, olha aí, 2,8, praticamente 3, a cada 1.000 adolescentes entre 10 e 14 anos, a cada 1.000 pelo menos 3 aí engravidarão. Parece pouco, gente, se a gente falar, mais de 1.000 só 3, mas é muita gente, tá? Porque você imagina quantos adolescentes tem só aqui na cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo, né? Então é bastante gente. Tá, para a gente pensar aí. Bom, eu vou mandar mais uma para o chat aí e depois a nossa convidada vai comentar a resposta de vocês aí, tá bom? Ó, a perguntinha tá aí para você. O que é necessário para diminuir esses números? Eu vou deixar só um minutinho também, tá bom?
Muito bem, ó, eu tenho algumas sugestões aqui e já a Lilian vai comentar, tá bom? Olha aí, o Diogo, que ele é aluno da professora Iris, ter relacionamentos com outra pessoa muito cedo, bom, aí é um problema, eu acho, não sei. Não sei também se é problema, né? Vamos ver aí. Utilizar durante o ato algum método que evite a gravidez, de preferência o preservativo, que também evita as ISTs. O aluno do Roberto Feijó, os alunos, né, do Roberto Feijó de Guararema, que estão participando aí. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Projeto de educação sexual. Quem colocou foi a professora Andressa. A Alessandra colocou assim: juízo. Ah, olha o juízo aí, hein? Fazer juízo é complicado. Vamos lá. Alunos do 8º ano B, Mike e Samira, da PEI, João Vieira de Melo, da Pro Leonilda, disseram que é necessário a conscientização das responsabilidades de ser pais e orientação sobre os métodos contraceptivos. Olha, completo esse aí, né? Quer comentar já? Sim, pessoal, assim, é extremamente importante que tenha conhecimento sobre os métodos anticoncepcionais. Mas a gente percebe que a gente consegue passar dessa fase para poder diminuir números de gravidez na adolescência, quando a gente consegue falar de outros valores. A gente precisa entender, primeiro, o início dessa vida sexual. Por que ele está ocorrendo? Porque ele é diretamente ligado ao fato de engravidar. Quantas adolescentes engravidam, muitas vezes, na primeira relação sexual? Então, ter acesso, saber usar, mas trabalhar outros conceitos. Por que eu estou começando a minha vida sexual? Será que é realmente o que eu quero neste momento? E para isso a gente precisa bater papo, conversar e discutir. É por um motivo que a gente fala, está embutido até um pouco de violência, né, no final das contas. Eu quero uma prova de amor, a gente precisa partir para a próxima fase, mas será que você tem uma relação de afetividade, uma relação de respeito? Porque assim, nessa fase, quando a gente começa a ter relação sexual, ninguém nasceu pronto para ter relação sexual. A gente é um treinamento, então são descobertas do próprio corpo, descobertas do corpo do outro, que precisam ser feitas com paciência, com respeito, com afetividade, porque é uma novidade geralmente para ambas as partes. Então, esse momento precisa ser vivido primeiro com uma pessoa que exista aí uma relação de afeto, inclusive de confiança. Por quê? Porque se ali no meio da relação, olha, a camisinha estourou, a gente só tinha uma, por exemplo, então vamos parar por aqui. Não vamos prosseguir, não vamos em frente. Vamos esperar a próxima vez. Por mais, gente, e a gente entende que os hormônios estejam à flor da pele. E tem outra coisa que eu brinco, que paixão deixa a gente cego. A gente não enxerga certas coisas, a gente não pensa sobre certas coisas. Então, por isso que esse treinamento, esse pensar, isso que a gente está fazendo aqui, a educação em sexualidade que foi colocada por uma professora, é tão importante, porque a gente precisa discutir isso antes. Não dá para pensar nas coisas na hora da relação sexual. A gente tem que pensar antes. Então, o início dessa vida sexual precisa ser orientado com todas essas informações antes de acontecer. Muito bem, então prestando atenção aí, olha a importância disso, né? E cuidado com essas histórias, né? Me prove isso, me prove aquilo, né? E acho que outra coisa que a doutora falou muito bem é a questão da inconsequência, né? Da gente não pensar na consequência. Poxa, eu vou fazer isso. A gente sabe que para o jovem é bem complicado isso, até por uma questão de desenvolvimento mesmo. Ele está no momento, né, doutora, Sim. que ainda o seu cérebro, essa parte da consequência não está bem desenvolvida, né? Exato, professor. Por isso que é tão importante a gente poder ter esses espaços de discussões antes. Entendeu, galera? Assim, não dá pra gente pensar. Tem muito adulto que não pensa na hora. Então, assim, a gente precisa ter esse espaço para pensar antes, ter essas conversas antes, para ir da melhor forma possível, do jeito mais tranquilo, inclusive para aproveitar o que a relação sexual tem de bom, né? Porque senão a gente só fica pensando, matutando e não aproveita. Eu acho que eu sempre falo, quando eu estou na sala de aula também, a questão da pressão dos amigos, né? Sim. Às vezes o amigo fala, mas você é o único virgem do grupo, né? Ué, e daí? Né? É sinal que você tem posição.
né? Você fala, ué, não é meu momento, quando for o meu momento vai ser e acabou, né? E essa capacidade de negociação também é muito importante para a menina negociar os usos dos anticoncepcionais com o parceiro, tá certo? Eu resisti ao motivo à pressão do grupo. Então, assim, pessoal, prova de amor. Todo mundo já transou, só você que não. Que nem sempre é uma verdade, diga-se de passagem. Muita gente conta história, né? Exatamente, cada uma, sim. Então, esses não podem ser motivos para começar a ter relações sexuais. É bem importante que a gente pense nisso. Muito bem. Então agora eu vou provocar vocês mais um pouquinho aí, tá? Essa provocação também tem no material de vocês aí. Eu vou deixar 1 minuto para você refletir e falar para nós aí, ó. O que é ser pai? O que é ser mãe? Pensa aí você, né? Sendo pai e sendo mãe. O que é isso? 1 minutinho. Olha, assim, deixa eu ver aqui, ó, as alunas da escola José Carlos Pinotti, que está sempre aqui, né, de Matão, a Laura, a Vitória e a Nicole, disseram que é ser responsável e saber que devemos nos doar por inteiro. Ser pai e ser mãe é isso, né? Muita responsabilidade, professora Maria Paula. Aí a professora Rosana colocou um comentário assim, ó, informação existe, mas o emocional ainda não impõe barreiras. Muito bem. A Pro Ângela não dormir para o resto da vida. Isso que é ser mãe, professora Ângela. Responsabilidade para alimentar, educar. Professora Maria Lúcia. Pro Leonildo colocou assim, ser pai e ser mãe é uma dádiva, mas também um desafio. Pro Gilmar, grande responsabilidade, atenção e até mesmo a parte financeira. Os alunos Roberto Feijó, Guaralema. E o pessoal do Graciliano Ramos está participando. Faltou colocar o comentário, né, gente? E aí, Lilian, o que é ser pai, o que é ser mãe, hein? É um foco da vida da gente que tem que ser deixado para o momento correto, de preferência, gente. Porque exige, né, grandes... Realmente, teve uma professora que falou não dormir, se doar. Então, são muitas falas que vão complementando o que é ser pai e ser mãe. A melhor forma é que seja uma escolha no momento correto. No momento correto que eu digo é que a gente já tenha aí realizado uma parte dos nossos sonhos, que a gente possa continuar os estudos para quem quiser continuar os estudos, que a gente consiga aí desenvolver, né, nos desenvolver de uma forma bacana, porque os nossos cérebros na adolescência ainda estão aí se desenvolvendo, os nossos hormônios ainda estão se desenvolvendo, o corpo da gente está se desenvolvendo. Então, são coisas, não vou dizer que incompatíveis, mas é muito complicado da gente levar tudo de forma bacana e de forma construtiva para a gente. Até porque, né, vocês têm os projetos de vocês, né? Vocês têm aquele cara que quer ser médico, quer ser advogado, quer ser militar, quer ser... E aí a gente está falando da gravidez, mas não esqueça que o pai tem responsabilidades tanto quanto a mãe, né? Houve uma época, né, que muitos conseguiam tirar o corpo fora, mas hoje, gente, tem exame de DNA, tá? Nem que você queira, você tem a sua responsabilidade, você vai ter que cumprir. Se não, né? E cumprir não é só pagar pensão, né, doutora? Tem gente que acha que é só pagar pensão, né? E aí fala, eu pago a pensão e não vou preso, tá? Mas e o resto? Talvez o pagar pensão seja o menor ônus da história toda. Para quem é pai e mãe sabe, né? Atenção, toda uma série de questões.
Mas é importante que foque muito nisso que o professor Edjoel falou, de como eu consigo me posicionar, tanto para homens quanto para mulheres, não tentar entender como vamos ter uma relação, porque a gente precisa dar uma prova de amor, tentar negociar essas situações dentro da relação sexual, perceber esse plano de futuro. Então, é muito mais do que o método anticoncepcional. Aprender a usar o método não é complicado, ele é simples, mas assim, usar, como vocês realmente vão colocar isso na prática, é que essas discussões vão fazer diferença. Essas reflexões que a gente está fazendo aqui hoje vão ter impacto e vão fazer diferença na vida de vocês. E tem uma outra, eu até teria uma pergunta, mas eu acho que não vai dar tempo, que já estamos aí nos 2 minutos finais praticamente, mas porque tem um impacto para a vida da menina, tem um impacto para a vida do menino, tem um impacto para aquela família, mas tem um impacto para toda a sociedade, porque isso vai gerar também ali, né, no serviço de saúde pública, toda uma cadeia, né, de cuidados, né, que também será mobilizada ali. Bom, a gente está chegando no final. Eu vou dar a palavra para a doutora Lilian, que ela pediu para eu não chamar ela de doutora, que ela é uma excelente educadora, a gente está vendo aqui, ela tem também as redes sociais dela lá. E se vocês procurarem Lilian Macri, olha, você acha facinho, viu? Porque eu achei bem fácil, tá? E aí ela vai dar as considerações finais e eu já falo com vocês. Pessoal, a gente aqui ainda vai ter, o professor Edjoel já falou, que vai ter uma aula sobre anticoncepção, né, professor? Isso. Mais específica dos métodos. Mas nunca achem que isso é somente, não é só isso que é o importante. Isto é importante, seja o uso do preservativo, seja o uso das medicações, métodos de barreira que vocês vão estudar. Pensem no local do mundo que vocês estão, que local que vocês querem ocupar, qual é o papel de vocês nesse mundo, como que vocês vão querer estar daqui 10 anos, daqui 20 anos. Comecem a pensar sobre isso, para a gente realmente efetivar esses métodos anticoncepcionais e a gente ter estrutura aí para conseguir utilizá-los de forma bacana e responsável. Isso aí, obrigado. Olha, foi um prazer, viu? E semana que vem, viu, gente? Dia 20 tem aula. Eu gostaria que ela estivesse ao vivo aqui, mas provavelmente ela vai fazer a distância com a gente, porque ela veio de longe, viu? Veio de lá de Taubaté, né, doutora? Exato, perto de Guararema. O pessoal está aí firme, da Taubaté. Meu irmão é daqueles lados lá. Meu irmão é professor de filosofia para aqueles lados de lá. Acho que é São José dos Campos. Mas, enfim. Gente, ó. Isso tudo que a gente falou, você para aprofundar, tá aí, ó, no Currículo em Ação, na página 110 a 112, tá do caderno do aluno, tá bom? Bom, o que mais? Então, ó, conscientização e informação são as melhores formas de prevenção a uma gravidez não planejada. Reflita sobre isso aí. A estabilidade e... eu quero dar 2 recados. Primeiro que você deve entrar lá na CED, na aba Alunos, tá? E aí você responde a autoavaliação socioemocional. É muito importante você fazer isso aí. E no mais, você deve avaliar essa aula aqui. Dizer o que você achou, o que você não achou, o que você gostou, sua sugestão. Pega esse QR Code aí, ou então você pega esse link, entra lá e dá o seu pitaco. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, doutora, e muito obrigado a participação de todos vocês.